por que não vender as cotas para os filhos ao invés de fazer doação? Quando o pai tem um patrimônio de R$ 100, levou esse patrimônio de R$ 100 para dentro de uma holding, de um sistema de holding familiar. E aí ele vende para o filho paga por isso. Logo, não tem planejamento sucessório nenhum. O pai continua tendo R$ 100. Isso é a verdade. Isso é a verdade. Ah, não, mas ele pode vender parcelado em 30 anos. Pode. Tá? Pode vender parcelado em 30 anos. Lembrando que se o pai não durar 30 anos, o espólio passa a ter um crédito. Ah, mas é ele mesmo, um espólio e tudo mais. Vai você não abrir o inventário para ver se depois a Fazenda Estadual não está aí correndo atrás do seu prejuízo. Então, o espólio tem um crédito. E mais, vamos usar a vida real. Na vida real, o que acontece nesse jeitinho? Eu não gosto nem de chamar de jeitinho brasileiro, porque eu me ofendo com isso. Então vamos lá. Esse jeitinho horroroso que eu acho que atrapalha. Vamos explicar isso aqui. Como é que funciona na prática? O pai vai lá e celebra um contrato de compra e venda. 30 anos pagando, tá? Aí o sujeito não recebe nunca recebe. Não tem uma transferência bancária daquele valor, aquele pagamento. Nenhuma. Moral da história, esse pai, na verdade, está fazendo uma doação. E aí, veja, a doutrina, dentro do direito tributário, ela passou a classificar os métodos de evitar o pagamento do tributo de 3 maneiras, tá? De 3 maneiras. Uma delas é a elisão fiscal. É exatamente o que a gente faz. O que a gente faz é elisão fiscal. É evitar que o fato gerador aconteça, ou pelo menos evitar que um outro fato gerador aconteça e colocar um segundo fato no seu lugar. Qual é o fato que a gente evita? Qual é o fato gerador que a gente evita? A gente evita que tenha o evento morte incidindo na transmissão de patrimônio. Ou melhor, evita que tenha a transmissão de patrimônio por causa morte e coloca ali outra forma de transmissão, que é a transmissão de cotas através de doação. Apesar do imposto ser o mesmo, as aplicações serão completamente diferentes e muito mais baratas e com mais possibilidade ainda de fazer esse planejamento tributário de maneira mais barata até. Por exemplo, quando você vai para um regime de 2 células, com domicílio fiscal mais vantajoso, com 3 células, coisa que é mais avançado, não é dessa aula aqui, beleza? Então, o que acontece? Quando você faz um planejamento tributário lícito, ok? Lícito, ou seja, você faz algo que evita a ocorrência do fato gerador, o nome disso é elisão fiscal. Foi assim dado o nome pela doutrina. Por quê? Porque você está elidindo, você está impedindo a atuação do fisco, a atuação fiscal, a atuação do Estado tributante. Beleza? Isso é elisão fiscal. Você está impedindo a atuação do Estado tributante. Por quê? Porque você está criando uma barreira, está criando um ambiente onde o fato gerador não acontece, logo o tributo não alcança essa relação. Isso é lícito, tá? Isso já é mais do que ultrapassada a licitude disso, tanto dentro do Superior Tribunal Federal, quanto dentro do CARF, em tudo quanto é canto, tá? Em todos os tribunais. Então a elisão fiscal é algo lícito. O que é o ilícito? O ilícito é a evasão fiscal, ou seja, você se evadir, você fugir da atuação do fisco quando, ou seja, o fato gerador aconteceu, o crédito tributário, a obrigação tributária nasceu e você foge disso. E isso é a sonegação fiscal, isso é ilícito fazer, tá? Isso não é proibido fazer. Beleza? E se você fizer, tem a atuação do fisco no sentido de cobrar, quiçá até buscar a eventual repercussão penal desse delito, ok? E veja, você tem um terceiro elemento, que é o que eles chamam de alusão fiscal, tá? O que é alusão fiscal? Alusão, gente, não é ilusão, tá? Pelo amor de Deus, a palavra é alusão, vem de aludir, tá? Fazer alusão a algo, é uma referência, uma menção. Então, quando eu faço um contrato de compra e venda de cotas, mas na prática isso não acontece, o que está acontecendo é uma doação de verdade, o que está acontecendo ali é uma mera menção a algo que não é de verdade.
Ou seja, o que está acontecendo ali é uma doação na vida real, a doação está acontecendo, na vida real, apesar da doação não estar acontecendo, essa família está fugindo da atuação do fisco e está recaindo na evasão fiscal. A doutrina costuma chamar isso, os doutrinadores do direito tributário costumam chamar isso de abuso de forma. Por que abuso de forma? Porque você está utilizando uma forma como se fosse verdadeira, mas que ela está encobrindo algo que é mentiroso, algo que não é o que está acontecendo. O que está acontecendo ali é uma doação. Então não é criando um papel que a gente consegue praticar um planejamento organizado de ter economia tributária no direito sucessório. Olha que loucura isso, gente. Isso é tão distante da grande maioria dos advogados brasileiros, um planejamento tributário dentro do direito das sucessões. É por isso que esse ambiente de holding familiar é tão rico. É por isso que ele é tão diferenciado, porque ele é altamente sofisticado e ele não é realizado pela grande maioria dos profissionais, nem sequer dá isso na faculdade. É uma estratégia, não é uma matéria, não é uma disciplina. É uma estratégia jurídica desenhada para um planejamento tributário. Uma estratégia jurídica que antes só estava à disposição de quem? Das famílias bilionárias, das grandes fortunas do país. E nesse sistema, não. Nesse sistema, a gente consegue fazer o que antes só as grandes fortunas conseguiam, que é criar um ambiente de planejamento tal que a gente consiga ter uma incidência tributária muito, extremamente reduzida, tá? E com isso, beneficiar as famílias e com isso fazer com que pais consigam praticar um ato de amor para que os seus filhos jamais passem por um momento de horror.